O universo do querer, saber e amar. Segundo relatos de Emmanuel, existe em nós uma fonte inesgotável de energia esperando por trabalho. Leon Denis chama essas forças de potências da alma, na qual se resume em apenas 3 palavras: querer, saber e amar, onde o querer seria a ação dos desejos, a intenção em realizar alguma tarefa, o saber, o conhecimento, o uso da inteligência e, acima de tudo, é preciso amar, ou seja, concretizar, realizar a tarefa a qual se deseja fazer. Para Kardec, essas potências estariam contidas em outras 3 palavras: filosofia, ciência e religião. Joana de Ângeles chama essas mesmas potências de vontade, responsabilidade e fé. E Miramês não fica de fora quando fala que é necessário conhecer, acreditar e testar. Emmanuel também quando disse a Chico que para realizar o trabalho que fez de embaixador do mundo espiritual, também quis deixar para nós a mensagem de que era necessário disciplina, disciplina, disciplina. Para entender o assunto, precisamos recorrer à pergunta 27 do Livro dos Espíritos, quando é dito a Kardec a presença de um elemento mais experiente que gerencia a situação, e por isso chamamos de Deus, uma menos experiente que é gerenciado e por isso chamamos de campo de atuação, ou simplesmente matéria. Os Espíritos falam ainda a Kardec de um terceiro elemento que intermedia as 2 anteriores, servindo como ponto de apoio para o mais experiente e de auxílio para o menos experiente. É o que chamamos de elemental ou também espírito. Trabalhando a ideia de Denis dentro dessa proposta de Kardec, teríamos o querer como sendo a parte iniciante, o saber um intermediário e o amar o mais avançado, sempre auxiliando os dois num processo de permuta e auxílio constante, pois, embora esta escala seja imutável, a posição que se ocupa nela é transitória e depende principalmente de um referencial, de um ponto de vista. Até mesmo Jesus deixou para nós essa mensagem. Segundo o estudioso inglês Frederic Marx, esse fato foi clareado por João Evangelista quando distribuiu a vida do Mestre em seu Evangelho de acordo com a arquitetura do Templo de Jerusalém, na qual as primeiras passagens de quando fala para o público se refere à parte externa do templo, onde ocorriam os sacrifícios. As passagens em que conversa com os apóstolos estão relacionadas com a parte intermediária, onde entravam somente os sacerdotes. A mais marcante talvez seja a Santa Ceia, onde Jesus se senta à mesa com os apóstolos e distribui pão e vinho e dão as últimas instruções antes da sua prisão, morte, que é relatado logo em seguida, e representa a parte mais sagrada do templo, onde somente entrava o sumo sacerdote, em que rogavam os pedidos a Deus. Se a gente perceber, temos aí o querer, o saber e o amar. E esta referência fica mais bonita e singela quando percebemos que tudo está dentro de nós. A parte externa do templo seria o corpo, o intermediário, o perispírito, o laço que prende a alma encarnada ao corpo, e o mais profundo se refere à mente, o laboratório responsável pelos pensamentos, onde a alma sintonizada com o Cristo interno se conecta com a consciência, o espírito imortal. Aliás, quando Jesus estava realizando suas pregações e seu trabalho com as multidões, era para o seu próprio universo que ele estava falando. E não é à toa que ele dizia que o reino de Deus está dentro de nós. E para falar é preciso antes exemplificar, não é verdade? Se tudo está em tudo e tudo é cópia de tudo, se analisarmos de forma mais profunda, cada parte que constitui a personalidade possui a sua potencialidade. Se pegarmos como referência o laboratório mental, cada departamento presente nela representa uma etapa nessa caminhada de ascensão espiritual, na qual o campo referente aos desejos, o inicial, o conjunto composto pela inteligência, memória e imaginação, cada uma com sua posição seria o intermediário e a vontade o mais avançado, cada setor com o seu querer, saber e amar.
Se analisarmos, por exemplo, o conjunto da inteligência, memória e imaginação, a memória viria na frente, pois está relacionada com o passado. Em seguida, a inteligência, também com as suas potências, a inteligência intelectiva, se relacionando com o campo da matéria, a emotiva com o das emoções inter e interpessoais, e por fim, a espiritual transcendendo as outras duas, por estar relacionando com o campo etérico e espiritual, simboliza o presente, e lá na frente vem a imaginação, mostrando que é possível resolver qualquer problema, até a morte. Basta querer, saber e amar. Enfim, se percebemos, tudo tem o seu estágio e tudo tem a sua força, sua lição, e que a caminhada é infinita, assim como a escada de Jacó, um eterno processo de ascensão, onde a finalidade, como consciências que somos, é abraçar outras consciências, formando moradas cada vez maiores e mais aconchegantes na casa do Pai.